Eu tinha aqui também a Patrícia. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Ah, que disse que por isso é que os jogos têm a classificação de idades. Ah, a minha pergunta é: pergunta à afirmação, os pais são assim tão preguiçosos que não olhem para que estão a comprar aos filhos? Tens ali uma identificação classificativa que é bem visível e quando é maior de Sim, 18 até é em vermelho e os pais compram aos filhos isso. Tipo, não pois. é preguiça de dizer que não, é medo, é o quê? Tu és pai, né? Tu te perguntaste que tu és pai. E o pessoal está aí no chat que é pai, digam-me, é preguiça, é o quê? Cara, às vezes assim, querem fazer o gosto do filho, né? Ou não tem medo de enfrentar o filho, né? Principalmente na minha época, eu não poderia olhar feio para meu pai que dava confusão, assim, ou para minha mãe, né? Apesar que eu perturbei muito, mas apanhava também bastante. Mas hoje, de uns tempos para cá, os filhos que mandam nos pais, né? Porque os pais se sentem assim: eu passo o dia no trabalho, minha esposa também passa o dia no trabalho, a criança passa o dia na escola, então só aquele tempo que eu tenho com ele eu vou dar tudo para ele, né? Vou dar todos os presentes, todas as coisas e pronto. E a criança acaba ficando muito mimada, vamos dizer assim. E às vezes eu acho que na maioria das vezes é para atender o desejo da criança, e eu acho que pouco, a não ser que a pessoa realmente nunca teve contato com jogos e tal, e não ter justamente essa questão dessa preguiça de ver a indicação eh, na capa, né? A indicação da idade na capa do jogo. Eu acho que tem um pouco de preguiça também por alguns, e alguns até questão de ignorância mesmo, que não sabe, não entende nada daquilo, nunca teve contato com videogame na vida, né? Eu acho que as próximas gerações já vão ser diferentes, porque, eh, por exemplo, a gente já teve um contato com jogos desde criança, então a gente sabe mais ou menos como é que funciona. Na época do meu pai, não. Meu pai simplesmente: "Ah, tá bom, eu vou lhe dar no Natal, eu vou lhe dar no seu aniversário". E era eu que dizia o que eu queria, porque ele também não tinha conhecimento, ele não tinha contato com jogos, era outra geração, normal. Claro, sim. Enfim, mas eu acho que é muito para atender o desejo dos miúdos mesmo, de estar perturbando. Porque meu amiguinho joga, né, e enfim. E depois E eu acho interessante. vem aquela Hã, frase típica do mas o teu amigo não é meu filho, tu és. pois. Você não é todo mundo, né. Todo mundo tem, Exatamente. mas você não é todo Você não é mundo. todo mundo. A Patrícia disse: acho que é uma falta de educação e disciplina em casa mesmo, em relação à questão dos jogos e dos pais serem um bocado liberais demais. O José Borges disse: eu deixo os meus filhos jogar Fortnite GTA V, mas sempre com acompanhamento para perceberem que se trata de um jogo e nada mais. A Patrícia também disse: os pais não devem ser amigos dos filhos, a relação de autoridade deve existir e é saudável para os filhos. Concordo, de certa forma concordo. Ahm, mas Patrícia, a tua primeira foi mesmo em cheio. Acho que é uma falta de educação e disciplina em casa mesmo. Sim, a disciplina realmente é importante para as crianças. O José Borges ainda salientou que, mas têm 7, 9 e 11 anos, quando eram mais novos, sim, era de jogos da Lego com a violência camuflada pela Lego. Sim. Eu acho que esta questão da violência estava aqui a suscitar muito. Estava aqui a puxar muito pelo pessoal, estás a ver? E Ahm, o interessante que falou de Fortnite é que meio que camuflado mesmo, né, porque o que é que faz? Lá no Fortnite são pessoas com armas com referência de armas reais, mas é um cenário bem colorido, você não tem sangue, as pessoas não morrem, elas são abduzidas por um aparelho lá e são exato. desintegradas, então é diferente, né, aí eles conseguem, dar essa desviada, e mesma coisa jogos como Lego, né, também faz a mesma coisa, faz esse tipo de disfarce da violência. Não, eu queria dizer o seguinte, é que é como se a violência tivesse começado a partir de agora, né, e a gente tem milhares de anos da história da humanidade e sempre existiu violência, sempre existiu guerra, Os humanos nunca sempre foram violentos. não. Não, nós nunca nos Começou matámos na uns aos Bíblia, outros. Exato.
Logo na Bíblia, no começo, o irmão matou o outro, mas tá tudo bem. E pronto. Caim matou Abel, né? E pronto. Exato. Não, mas só quando apareceram os jogos é que a gente começou a matar pessoal, meu. Pois. Opa, estás a ver? Primeiro livro que leem é a Bíblia. Primeira pessoa que matam é na Bíblia, mas está-se bem. Sempre existiu, só que tem que haver algum bode expiatório, que me estavas a dizer. Pois. E o bode expiatório neste caso quem é? É os jogos, porque os miúdos jogam jogos e os adultos jogam jogos, então como toda a gente joga jogos, temos que culpar alguém, vamos culpar os jogos. A Scorpina disse, quando vemos miúdos de 3 anos de telemóvel a ver vídeos no YouTube e etc, já não me admira que os miúdos com 14 anos a jogar jogos com maiores de 18. Sim. Mas lá está isso. Quem é que lhes dá os telefones para a mão e quem é que lhes dá os jogos para as mãos? Pois. O Borges disse, a violência nos jogos já existia nos anos 80 e não víamos tantos assassinatos. Acho que é isso que ele escreveu. Mas olha, já falámos aqui do passado e do presente dos jogos, já falámos da violência nos jogos. Tens alguma coisa ainda a acrescentar em relação a esta questão da violência? Não, acho que é só essa questão mesmo, que sempre existiu violência no mundo e escolheram um bode expiatório para culpar. Né? Neste caso dizer os assim jogos e os gamers. Isso. Porque tem outros eventos, mas que são importantes, por exemplo, para a mídia, como o futebol, por exemplo. Quantos absurdos já não aconteceram em torcidas de futebol ou até com próprios jogadores, com tudo. E não se fala e está normal e continua essa questão de torcidas organizadas, que é um grande problema em todos os cantos. Né? E os jogos, né, os jogos digitais, o videogame é que é o culpado pela violência. Mas tudo Aliás, bem. e tens outra questão que é mais até direcionada para a televisão, para os noticiários, não só. Aliás, tens canais que passam notícias o dia inteiro. Quando foi agora a questão da Síria, pá, tu vias os bombardeamentos a acontecer na televisão, meu. Com crianças cheias de sangue de um lado para o outro. Pois é. Né? Corpos, literalmente. Há cenas em que estão corpos caídos no chão. Enfim, não é? Então uma criança também não tem mais acesso rapidamente a isso do que tem exatamente a um jogo, a uma consola. Pois né? é. Portanto, quer dizer... É só ligar a TV. Exatamente, pronto. Portanto, a violência está em todo o lado, não está só nos jogos. E as crianças têm acesso a muito mais conteúdo do que jogos só.